Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa dedução. Então, só para relembrar aqui rapidamente, nós encontramos aqui que um psi, que é uma solução formal ali do nosso problema, pode ser escrito assim, né? Menos i, integral, alfa k, que k, que é a nossa base, menos alfa k estrela, que k estrela. Certo? Então, aquela ideia de propagar as soluções para o futuro a partir das constantes iniciais se mantém. A diferença agora é que a base não é mais bidimensional. A base agora tem essa dimensão muito maior, né? Ou seja, tem infinitos elementos aqui, mais infinitos elementos aqui. E eu tenho agora, associado às condições iniciais, esses infinitos elementos aqui, certo? A gente viu que, nessa situação especificamente, o nosso alfa k nada mais é do que o que k produto com psi, que é uma constante, ou seja, isso aqui pode ser calculado sempre assim, que k num certo x00, né, num certo instante inicial, ponto, psi, também calculado num certo instante inicial. Lembrando que aqui a dependência em x não aparece, porque esse ponto aqui, que é o produto, tem uma integral espacial associada. Então, essa única variável que sobra aqui é o tempo, e isso aqui pode ser calculado inicialmente, né? Então, mesma ideia de antes, só que agora num contexto muito mais complicado. Você pega a condição inicial do seu psi, calcula esse produto, encontra esse conjunto de variáveis aqui, e isso te permite propagar essa solução para o futuro, certo? O que a gente pode fazer agora é o seguinte: nós vimos anteriormente que nós podíamos ter uma solução assim, que vinha no zero, e a partir de um certo instante ela começava ali a oscilar, ou dependendo da equação de movimento, ter o seu comportamento de dissolução da homogênea, né? E a gente conseguia reproduzir esse negócio aqui fazendo uma modificação nessa integral, botando aqui uma função θ, ou, num caso mais geral, esse alfa aqui, ao invés de a gente simplesmente colocar uma condição inicial para calcular o alfa, a gente bota uma fonte qualquer, né, e integra esse negócio no tempo. Foi o que nós fizemos para o caso unidimensional. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o caso multidimensional, certo? Então a gente vai dar um nome novo para esse treco. Então esse aqui é um psi que agora responde a uma fonte J. Esse psi vai ser escrito da mesma forma que antes, só que agora com essa integral de menos infinito a x0, que é o que nós tínhamos feito antes. Essa integral aqui em todo o espaço dos momentos. Só que agora aqui o que vai entrar é o que k produto j, né? Lembrando que esse cara é em x' 0 e aqui é produto com o nosso j, também nesse tempo que está sendo integrado. Okay? Então isso é importante entender que esse tempo aqui é diferente do tempo que vai aparecer no vetor de base, que é o próprio x0, tá certo? Se fosse o mesmo tempo, isso aqui ia ser uma identidade, como a gente discutiu anteriormente. Okay? Então, a gente tem esse pedacinho aqui, menos esse pedacinho aqui. Então, que k de x0, linha, agora a gente tem a versão estrela, ponto j, também o x aqui, né? E a mesma coisa persiste. Então a gente tem aqui o nosso elemento de base, agora complexo conjugado, x0, x7, tá certo? Então esse cara aqui você tem que lembrar que é uma função, né? Eu posso, deixa eu ver se tem espaço aqui, só para ficar claro, o nosso campo é uma função do tempo e do espaço. A dependência no tempo ela aparece aqui, mas ela aparece aqui e ela aparece aqui, certo? E a dependência espacial, ela vai aparecer aqui e aqui,
certo? A única coisa não trivial aqui nessa dependência é que o tempo vai aparecer aqui, aqui e aqui, certo? Então, vou fechar aqui o colchete, lembrar que isso aqui tem uma integral em dx' 0 e uma integral em d 3k. Integral misturada, que mistura momento e tempo. Okay? Então, nós mostramos, né, na outra aula, né, que esse tipo de expressão aqui, quando a gente calcula a derivada em relação ao tempo, o que vai acontecer é que essa derivada aqui vai fazer com que esses termos sejam calculados nesse mesmo tempo aqui, o que vai transformar isso aqui numa identidade, né? E se eu calcular depois a derivada aqui, o que eu vou ter é a expressão da equação de movimento, certo? Ou seja, isso aqui vai ser nada mais do que psi j ponto é igual ao próprio j, que é a nossa fonte, mais h psi j, certo? O que a gente pode jogar para o outro lado vai ficar que psi j ponto menos h psi j é igual a j, que é uma expressão tipo função de Green, só que agora não mais para uma delta de Dirac, mas para uma fonte j arbitrária. Certo? E do ponto de vista matemático é até muito mais bem definido do que botar delta de Dirac ali. Bom, da mesma forma que a gente tinha visto antes, a gente pode escrever isso aqui em termos de equações de primeira ordem. Então, a gente tem a derivada do nosso φj, vai ser igual ao nosso QJ, mais J1, certo? Ou seja, o nosso J aqui é uma matriz também, como sempre, 1 e 2, tá? Então, a gente tem uma das equações de Hamilton, vai ser essa aqui, e a segunda equação de Hamilton que a gente tem é QJ ponto igual Laplaciano de φj mais J2. Tá? Bom, qual é a brincadeira aqui? Nós queremos uma equação tipo função de Green. Laplaciano de φ igual a delta, né? Delta 4 de x menos x0. Então, a gente tinha visto lá no outro exemplo que se a gente tem esse termo aqui diferente de zero, ele complica aqui nossa expressão, ele tem a ver com aquelas descontinuidades iniciais aqui, né? Então, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer uma modificação no meu campo que faça com que ele descontinuamente mude o seu desenho no tempo, mas eu quero modificações que alterem a velocidade dele. Né? De certa forma, isso é muito parecido com o conceito de força, né, na mecânica, porque na mecânica a gente faz isso. Né? A força, de certa forma, ela te dá uma taxa de variação da velocidade e não uma modificação direta na posição. Né? Só uma analogia mais um pouco fraca. Então, fazendo essa escolha, ou seja, fazendo a escolha que esse termo aqui é igual a zero, fica fácil da gente botar uma equação de segunda ordem, ou seja, eu derivo essa expressão aqui, fica fácil, fica φ j dois pontos é igual a qj ponto, mais qj ponto a gente já tem aqui embaixo é Laplaciano de φj mais j2. Né? Bom, agora a gente só reescreve aqui, jogando para o outro lado, vai ficar assim, menos φj ponto ponto. Então, basicamente eu botei um sinal de menos aqui, porque eu quero que dê a assinatura certa, mais Laplaciano de φj, certo? Então, você pode pensar que eu joguei esse cara para cá, ou que eu joguei para cá e multipliquei por menos. Né? Isso aqui tudo vai ser igual a menos J2, certo? Que não é potência, que é o segundo índice, tá? Isso aqui te dá basicamente que Laplaciano de J, de φj, é igual a menos a segunda componente do J. Ok? Então, se nós escolhermos que o nosso J2 é menos a delta 4 de x menos x0, essa expressão aqui tem que dar para a gente a função de Green retardada.
né? Que foi exatamente por isso que a gente fez essa construção toda, para ver essa função de Green retardada aparecendo naturalmente a partir da construção, pulando aquele passo um pouco mais misterioso daquela integração, que se escolhe o contorno e tal. Bom, então o que a gente vai precisar? Uma vez que nós definimos quem é o nosso J, nós temos que voltar para essa expressão e calcular os termos todos. Então a gente vai precisar desse termo e desse termo aqui. Então vamos começar por eles, que eles são mais fáceis, e depois a gente joga todo o resultado que nós encontrarmos aqui. Então a gente sabe que K escalar esse J aqui vai ser igual ao quê? A definição lá atrás, né? Integral, agora no espaço, d3x de exponencial de menos i k x0. Lembra, né? Aqui, quando o cara que está na esquerda, ele recebe complexo conjugado, e é por isso que tem esse menos aqui. Mais i k x, menos, quer dizer, menos i kx. Aqui eu tenho um fator de normalização, raiz de 2π ao cubo, raiz de 2k. E aqui vai ter assim, né? Eu teria o nosso, quer dizer, deixa esse cara daqui, eu teria φk J2 menos, aqui. Então tem que tirar, meti o mesmo erro duas vezes. Cadê o? Vou botar aqui só a onda plana, para ficar evidente o que vai acontecer aqui. Então aqui é só a parte da onda plana, menos i kx, tá certo? E aqui ficaria assim, né? Que k J1. Lembrando que isso aqui nada mais é do que aquele termo assim, φ k estrela q k estrela 0, 1, menos 1, 0, e aqui J1 e J2, que foi um produto motivado pelo Wronskiano, que a gente introduziu aqui para ter, né, a independência linear das soluções. Mas a gente está escolhendo J1 igual a 0. Né? E a gente tem que lembrar que esse cara é exponencial de menos i k x0 dividido por raiz de 2k, que foi a solução que nós escolhemos lá para o nosso, para fixar ali a nossa base. Certo? Bom, então, né, fazendo essas substituições aqui, considerando esses pontos que eu acabei de trazer, a gente tem que k.j, que é uma função somente do tempo, vai ser igual a integral d3x. Agora sim, esse termo se junta com esse, vai ficar exponencial de menos i k x0, né? E aqui eu vou ter menos i k x dividido por raiz 2π cubo, raiz de 2k. Ok. E aqui sobra só o nosso J2. Mas o nosso J2 é menos delta, né? É o nosso menos delta 4 de x menos x0. Vou botar aqui o colchete para ficar bonitinho. E quanto é que fica isso aqui então? Veja, eu tenho 4 deltas de Dirac, uma para o tempo e 3 para o espaço. Eu pego a do tempo, não tem integração no tempo aqui, então ela fica fora, né? Então vai ficar aqui menos delta de x0 menos x00, ou seja, a componente zero do x0. Okay? O menos está aqui. Os fatores de normalização eles ficam aqui bonitinhos. 2π ao cubo, raiz de 2k. Né? E aí, o que vai acontecer com essa integração espacial é que o x aqui, que era essa variável x, vai virar a componente espacial dessa variável aqui. Então, aqui não muda nada. Eu posso botar menos i k x0 ou x00, tanto faz, menos i k escalar x0. Ok?
Bom, se vocês repararem, o nosso J2 aqui é real. Então, se eu quiser calcular esse outro termo aqui, ó, basta eu tirar o complexo conjugado desse termo aqui. Então, não vou fazer, tá? Não precisa. A gente simplesmente enuncia aqui o resultado, aqui, xk complexo conjugado com j vai ser também menos delta de x0 menos x00 exponencial de ik x0 mais ik x0 e o fator de normalização, raiz de 2π cubo, raiz de 2k. Ok? Então, a gente tem esse monstrengo todo aqui. Nós calculamos aqui o termo 1 e nós calculamos o termo 2. Eles estão aqui, né? O 1 está aqui, o 2 está aqui. E aí vamos unir esses resultados aqui. Então, lembrando, esse cara aqui é o campo, né? Resposta à fonte J, né? É uma resposta retardada, no sentido que a gente já discutiu bastante, é uma resposta que traz um evento do passado e vê o desdobramento dele para o futuro, tá certo? E quando a gente substituir de volta, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nessa substituição aqui, pessoal, lembra, esse cara aqui é um vetor com duas componentes, né? Como eu escrevi aqui, ó, lembrando, igual o J tem duas componentes, né? O nosso psi eu escrevi em algum lugar aqui, ó. Já escrevi aqui direto, mas vamos botar aqui que o nosso psi, só para relembrar, psi j, ele tem duas componentes. A componente de cima vai ser o φj, que é o próprio campo, e a componente de baixo é o qj, que é, digamos, a velocidade ou o momento do campo. Então, se eu pego só a componente de cima, vai ficar assim, ó. φj vai ser igual. Veja, pegar a componente de cima desse cara aqui é a mesma coisa que pegar a componente de cima desse cara aqui e a componente de cima desse cara aqui. Porque, né, esse cara aqui é um número, é aquele similar àquele alfa k que a gente tinha feito antes. Esse cara é um número também, porque ele é um produto dessas duas soluções. Mas esse cara é um vetor e esse cara aqui é um vetor, ok? Então, vamos lá. Cadê? Por que eu não botei? Ah, tá. Então, vai ficar assim, menos i, integral de menos infinito ao tempo, integral agora em todos os momentos, eu vou ter esse cara aqui, né? Eu já vou substituir, porque acho que não preciso fazer duas vezes. Então, ó, pessoal, na hora de substituir, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: para fazer essa construção retardada, a gente tem que integrar de menos infinito a x0, e esse cara tem que ser integrado nessa variável. Então, aqui o produto ele está sendo feito no tempo linha. Aqui eu calculei no tempo x qualquer, tá certo? Mas então significa que quando eu botar esse cara aqui no tempo linha, aqui vai entrar x0 linha, tá certo? E aqui também entra x0 linha, porque é o tempo no qual essa expressão está sendo avaliada. Então, quando eu faço a substituição, veja, os dois têm um sinal de menos, tá? Tanto esse elemento tem um sinal de menos, que é esse menos que multiplica a delta de Dirac aqui, e esse menos que multiplica a delta de Dirac aqui. Então, eu vou botar esse menos todo em evidência, ok? Aqui. Ambos têm uma delta de Dirac, delta de x'0 menos x00, ok? Vamos olhar aqui o que vai acontecer em relação à nossa normalização. A gente tem esse termo aqui, que vem desse aqui e desse aqui, certo? Então, tem um termo de raiz de 2π cubo que vem dos dois. Então, tem o termo de raiz de 2π cubo aqui e raiz de 2π ao cubo aqui também. Mas aqui eu estou pegando a componente... cadê o que? Eu fiz o que em algum lugar? Não relembrei. Então, vou botar aqui o que para vocês não esquecerem, tá? Então, o que k, ele vai ser igual a gente tinha feito aqui, né? Φk, que a gente sabe o que é exponencial de ik x
dividido por raiz de 2π ao cubo. E aqui é o QK, né? Exponencial de kx raiz de 2π ao cubo, tá certo? Então, só relembrando quem é o QK, que é a nossa base, tem toda aquela discussão. Aqui dentro vai entrar aquela parte que depende do tempo, né? Foi o que eu substituí aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui é o QK, certo? Complexo conjugado, no caso. Bom, isso tudo para dizer que, como a gente está pegando só a primeira componente, a gente só precisa se preocupar com o φk. Esse cara aqui, ele também tem um fator de 2π cubo. Então, tem um fator de 1 sobre raiz de 2π ao cubo. E aqui também tem, aqui também tem e aqui também tem. Então, tirando todo mundo, fica 2π ao cubo. Então, os dois termos têm raiz, quando multiplica os dois, sai fora a raiz. Agora aqui, vamos ter uma integral. A integral no nosso momento, tá certo? Eu já separei aqui a parte que só depende do tempo, uma parte que vai depender do tempo misturado com o momento. E aqui, o que vai acontecer? Vamos lá. Deixa eu ver se eu... né? A gente tem o nosso Q, K, estrela, ele depende do tempo aqui, é o tempo que ele depende aqui. Esse vai depender do x' e esse vai depender do tempo x. Né? E a mesma coisa aqui e aqui. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ter exponencial de IK. O que está aqui, ele entra complexo conjugado, é só olhar para lá. Então, ele vai ter o sinal de menos. Então, ele vai ser assim, menos x' 0. Ok? Então, esse aqui é o pedacinho que está aqui, que é com menos, que eu calculei em x0', ou x' 0, tá certo? E esse cara aqui é o com mais, tá certo? Então, ficou assim. Mais IK. Aí a mesma coisa vai acontecer. Vai ser x menos x0, certo? O x0 é o que vem de lá, que tem complexo conjugado, você tem um menos aqui, e o x é o que vem desse pedacinho aqui. Okay? Aí eu vou ter isso aqui, menos, eu vou escrever aqui embaixo para não apagar aqui, porque eu acho que tem muita informação que pode ser útil. Então, menos, botar um menos, botar mais e botar um menos. Aqui vai ficar menos IK, aí vocês veem que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, só que complexo conjugado. Ah, desculpa, e faltou o termo de normalização, que é 2K. Então, tem um raiz de 2K aqui, um raiz de 2K aqui, quando junta todo mundo fica só 2K. Aqui vai ficar x0 menos x'0, mais ou menos IK escalar de x menos x0. Ok? E aqui também vai ter um fator de 2K. Fecha aqui o colchete, D3K. Bom, então a gente só precisa fazer... Opa, tem uma coisa errada aqui. Tem uma integral demais. Tá? Então a gente só precisa fazer essas integrais aqui. Então a gente tem uma integral no tempo. Que eu não botei. Vou colocar aqui. Dx'0. Então a gente tem que fazer integral no tempo e 3 integrais no espaço. Bom, a mais fácil que a gente pode fazer é fazer a nossa integral no tempo. Quando a gente faz essa integral no tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa integral ela é de menos infinito a x0, certo? Isso significa que eu vou integrar essa delta de Dirac aqui, mas duas coisas podem acontecer. O meu x0 pode estar nesse intervalo ou ele pode estar fora desse intervalo. Se o x0 estiver fora desse intervalo, essa integral é 0. Se estiver dentro do intervalo, a integral é 1. Como é que eu represento isso? Com uma função θ. Então vai ficar assim, φ j vai ser igual a i. Aí vou botar uma função θ, e a função θ é o quê? Eu quero saber quando que esse x é maior que esse cara aqui. Ou seja, x0 menos x00, certo? Ou seja, se x0 for maior que esse cara aqui, esse intervalo ele tem esse ponto dentro dele. Se esse x0 for menor do que o x00, não tem, então esse cara aqui dá 0. Aqui, como uma delta de Dirac, quando sobrevive, o
que vai acontecer é que essa linha sai e bota um zero aqui, porque é quando x' 0 vira x00. E a mesma coisa acontece aqui. Ok? Ok, então aqui vai ficar assim, eu vou ter o meu termo tradicional de 2π³ aqui, e vai sobrar essa integral para fazer. Integral sobre todo R3 de momentos. Deixa eu ver se eu já simplifico aqui ou não. Não. Deixa eu fazer com todos os passos. Então vai ficar assim, exponencial de i, k. Aí eu vou introduzir ΔX0 aqui, mais i, k, escalar ΔX seta. Certo? Então eu já vou definir já o que são esses dois caras. Eu vou botar o meu fator de 2k aqui, e aqui vai ficar menos exponencial de i, k, ΔX0, né? Menos i, k, escalar ΔX seta, d3k. E eu vou definir aqui que ΔX0 é o meu tempo menos o tempo dentro da delta de Dirac, né? É o tempo do evento, é o tempo que o evento que está causando toda essa bagunça é dado por essa variável aqui. Enquanto o ΔX é a diferença das posições do evento, né, que causou a modificação no sistema, e a posição que eu estou calculando o campo, né? Então isso aqui vai ser x menos x0. Certo? Ok. Então, eu vou introduzir essa notação para ficar mais compacto e esqueci da normalização aqui. Como é que a gente pode fazer essa integral, pessoal? Essa brincadeira aqui é de sempre, tá? Esse cara depende de uma certa posição x e tem uma posição x0. Posso mantê-las fixas, porque eu estou fazendo integral em k, e reescrever esse cara num sistema de coordenadas em que isso aqui aponta na direção z, tá certo? Para quê? Para ter aquela mesma brincadeira de sempre. Esse cara vai ficar módulo de k, que é o que eu chamo de k, né? Vezes módulo de ΔX, vezes o cosseno de θ, que é justamente o ângulo da coordenada z do sistema esférico, né? E aqui a mesma coisa, vai ficar k, módulo de ΔX, né? Cosseno de θ. E esse cara aqui vai ficar como? Ele vai ficar K2 seno θ dk dφ dθ. Certo? Então o elemento de integração em coordenadas esféricas para o momento fica momento quadrado, seno e assim por diante. Então, fazendo essa troca de variável, eu vou ter o quê? Vou ter que o meu φ j vai ser igual a i. Aí é o seguinte, a minha integral em φ é tranquila, porque nada depende de φ aqui, é tudo simétrico em relação a φ. Então, uma integral de φ vai virar uma integral de 0 a 2π, corta com um desses termos aqui. Então, eu já vou fazer isso aqui num passo, tá? Nesse mesmo passo. Menos x 0,0, e aqui eu vou já deixar 2π ao quadrado. Okay? Então, vai sobrar o quê? Uma integral. Aqui eu vou escrever o elemento de integração. Eu vou ter uma de 0 a infinito e uma integral de 0 a π. Certo? Que é a integral em k e a integral em θ. Aqui vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu faço. Esse k aqui, eu vou botar esse 2 aqui para cá. Esse 2 aqui eu vou tirar dos dois, tá? E esse k está ao quadrado, corta com esse k aqui. Então vai ficar só um k aqui. Ok? E agora sim eu abro o meu colchete e faço assim, exponencial de i k ΔX0 mais i k de novo, ó, já ficou k aqui, e aqui módulo de ΔX, é o módulo da distância entre os pontos dos eventos, cosseno de θ, né? Aqui já não tem mais nada dividindo, menos exponencial de menos i k ΔX0 menos i k módulo de ΔX cosseno de θ. E aqui vai faltar dθ, dk. Bom, agora que a gente não precisa mais tanto dessa expressão, dá para apagar aqui e a gente continua aqui na direita.
Bom, vamos lá. Eu vou fazer a troca de variáveis. Deixa eu escrever aqui a troca de variável primeiro. Aquela que a gente já fez inúmeras vezes, eu boto aqui só para vocês acompanharem. Então eu tenho uma integral de 0 a π de seno de θ dθ, né? Mais, claro, alguma coisa aqui, deixa eu botar aqui, seno de θ, alguma coisa dθ, tá certo? Eu posso trocar esse cara aqui para uma integral de menos 1 a 1 de uma função de θ para uma função de μ, né? Dμ. Ok? Então é só cada vez uma brincadeira, onde μ é igual a cosseno de θ. Aí é fácil, porque o d fica aqui, vai ter um sinal de menos, mas inverte os elementos de integração, a gente já viu isso inúmeras vezes, tá? Então, a gente pode fazer essa integral, fazer essa modificação aqui e voltar para a nossa integral, φj vai ser igual a I θ de ΔX0 dividido por 2π ao quadrado, integral de 0 a infinito e integral de menos 1 a 1 desse cara todo aqui. K exponencial de IK ΔX0 mais IK módulo de ΔX, μ, certo? Menos exponencial de menos IK ΔX0 menos IK módulo de ΔX, μ. E dμ dk. Bom, vamos lá. E θ ΔX0 2π quadrado. Bom, como é que fica essa integral aqui, pessoal? Essa de 0 a infinito, a gente guarda ela aqui por enquanto. A gente tem um fator de k aqui, que a gente tem que considerar depois. Então, vamos lá. A integral da exponencial é simplesmente a exponencial com essas constantes no que diz respeito à integração em μ no denominador, certo? E, é claro, depois a gente tem que avaliar isso nos extremos. Então, eu vou botar esse cara aqui fora, IK ΔX0 vezes, aí eu vou botar um parênteses aqui só para ficar evidente, exponencial de IK módulo de ΔX, μ, e K módulo de ΔX. O módulo de ΔX aparecendo no denominador, como aparece na função de Green espacial, né? Então eu quero esse cara aqui avaliado em menos 1 a 1, menos exponencial de menos IK ΔX0 e essa mesma brincadeira aqui, parecida, né? Então vai ficar exponencial de menos IK módulo de ΔX μ sobre menos IK módulo de ΔX. Isso também é avaliado em menos 1 a 1. Certo? Fechamos o colchete aqui, falta a integração em dk. Tá? Bom, pessoal, quanto é que é isso aqui? Primeiro, esse cara vai sair, o K corta com esse K aqui e corta com esse K aqui. Todo mundo concorda? Tem um K no numerador e esses Ks nos denominadores aqui. E é importante lembrar que isso tem a ver com a construção toda que a gente fez, das bases e tal, coisa que eu já ressaltei para vocês lá atrás, né? Se a gente tivesse feito uma outra escolha de base, essas coisas seriam diferentes e essa conta toda ia ter uma cara diferente, tá? Esse cara aqui é a exponencial complexa de uma coisa calculada em K módulo de ΔX, depois em menos essa mesma exponencial desse mesmo valor, só que negativo. Isso vai dar 2 vezes I vezes seno desse treco, certo? Então, vamos lá. Φ, J, vai ficar I θ ΔX0 dividido por 2π ao quadrado, integral de 0 a infinito. Agora a gente não tem mais nada, vai ficar assim.
Eu já vou pegar o módulo, esse módulo de ΔX também, ó, ele fica, pode sair aqui, tá? Então, eu vou botar o módulo de ΔX. Okay? Aquilo vai ficar assim, exponencial de I, K, ΔX0, 2I, seno dessa brincadeira aqui, né? K, módulo de ΔX. Certo? Que é esse termo aqui. Ah, e falta o I aqui. Esse I aqui eu não mexi, tá vendo? Agora vamos lá. Esse termo aqui, ele vai ser calculado em 1, né? Então vai dar o expoente negativo, menos ele em menos 1, que é o expoente positivo. Mas eu tenho um menos aqui embaixo, certo? Isso troca a posição dessas duas quantidades, eu tenho seno aqui também. Certo? Então vai ficar assim. Menos exponencial de menos I, K, ΔX0. O seno aqui é o mesmo. Ok? E aqui divide por I, novamente. dk. Oi? Você teria que multiplicar por 2. Ah, sim, 2i. 2i. Tá? Bom, vamos começar a simplificar aqui. O i corta com i, o i corta com i e o 2 corta com 2, certo? Só que agora a gente não tem mais nem esses 2 aqui, nem esse i aqui, só que eu tenho aqui esse seno de k módulo de ΔX, seno de k módulo de ΔX. Então eu posso botar isso menos isso em evidência, mas isso é 2i seno desse outro cara aqui. Né? Então vai ficar assim. Φ de j é igual a i, delta, é θ de ΔX0, dividido por 2π quadrado, módulo de ΔX. Só integral de 0 a infinito de 2i seno de k ΔX0 seno de k módulo de ΔX. Ok? E, claro, dk. Bom, agora eu posso cortar esse i com esse i e botar um sinal de menos aqui, tá certo? E o meu sinal e o meu 2 eu posso deixar ele quietinho aqui, que eu ainda vou usar ele, certo? Aqui é o que? Eu vou perceber que essa função é uma função ímpar de k e essa é uma função ímpar de k, mas o produto delas é uma função par de k. Então, eu posso estender essa integral de menos infinito a infinito e botar um fator de 2 aqui. Só que agora esse fator de 2 corta aqui. Certo? Então, sobra pra gente só é o quê? É φ de j é igual a menos θ de ΔX0 sobre 2π quadrado módulo de ΔX. Aqui. Essa integral, pessoal, vai ficar assim, integral de menos infinito a infinito. Agora que eu já usei a extensão para menos infinito a mais infinito, eu quero voltar para as ondas planas para usar as deltas de Dirac, certo? Então, fazendo isso, eu vou ter o quê? Seno vezes seno, eu vou ter um fator aqui de menos 1 sobre 4. Porque ambos os senos têm um fator de 1 sobre 2π, de 1 sobre 2i. Né? Então, eu tenho esse cara aqui. Ok. Agora, aqui eu vou ter exponencial positivo vezes exponencial positivo, então vai ficar i, k, ΔX0 mais módulo de ΔX, certo? Eu vou ter o termo que vai ser o menos com menos, então vai ficar mais aqui, mas aqui vai ficar exponencial de menos i, k, ΔX0 mais módulo de ΔX, certo? Aí eu vou ter o termo do expoente positivo vezes o expoente negativo, como são senos, tem o menos entre eles, vai ficar menos aqui, então vai ficar exponencial de i, k, ΔX0 menos módulo de ΔX, certo?
E eu vou ter um outro termo que é igual a esse, só com menos na frente. Então, fica menos exponencial de I, K, eu boto menos aqui, delta x0 menos módulo de delta x. E acabaram aqui as nossas integrais. Essa aqui vai dar uma delta Dirac. Isso aqui é 2π delta de delta x0 mais módulo de delta x, que nunca é satisfeito. Esse cara é positivo por causa dessa função θ aqui. E esse cara é positivo porque ele é um módulo de um vetor. Então isso aqui é zero. Mesma coisa aqui. Essas outras duas vão dar a mesma delta de Dirac, porque a delta de Dirac é uma função par. Então, esse cara aqui vai dar 2π delta de x de delta x0 menos módulo de delta x. Ok? E aqui eu tenho um termo igual. Bom, esse meu 2π que vai aparecendo em ambos corta com esse 2 aqui. Tá certo? E eu tenho dois termos desse que vai cortar com esse 1/4 aqui, vai ficar só menos 1/2, tá certo? Eu tenho menos com menos, vai ficar mais, mas eu tenho esse menos aqui. Então, juntando essas informações, eu vou ter que φj vai ser igual a... O menos continua porque tem menos, menos e o menos lá. Então, o menos continua aqui. Ele está ao cubo. Então, delta x0. Aqui eu tinha 2π, né? Só que eu tenho 1/4 vezes 2. Então, eu tenho meio. Então, vai ficar 4π. Como deveria. 4π. Esse cara não muda nada. Delta x, certo? E a única coisa que vai sobrar para a gente agora é a delta de delta x0 menos módulo de delta x. Né? E temos lá, então, a nossa função de Green retardada. Se vocês lembrarem da conta que a gente fez anteriormente, lá no comecinho, quando a gente fez tudo usando transformada de Fourier, a gente tinha encontrado essa aqui. Lá eu acho que eu estava usando um material antigo meu, que eu estava usando outra assinatura. Talvez lá eu tenha encontrado com um sinal positivo aqui. Mas é só uma questão da escolha da assinatura. Tá? Quando você muda a assinatura, muda o sinal do D'Alembertiano. Então muda o sinal do lado direito. Okay? Então vocês vejam, nessa maneira de resolver o problema... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nessa maneira de resolver o problema, a gente não precisa se preocupar com nenhuma ambiguidade de integração, né? Aqui a gente fez a construção de baixo para cima, digamos assim. A gente fez as escolhas físicas do que a gente queria representar e foi seguindo a conta até chegar num resultado que, né, diz assim, sem ambiguidade, o que vai acontecer nessa circunstância. Deixa eu ver como estamos de tempo. Então, vocês guardem isso na cabeça de vocês. Tem algumas coisas interessantes, né? Aquilo que a gente tangencialmente já conversou um pouco. A gente tem esse termo aqui de 1 sobre x, né? 1 sobre r, se você quiser pensar assim. Ele tem aquela expressão muito similar àquilo que vocês já estão acostumados, que é o potencial eletrostático, que depende de 1 sobre r. Mas, ao mesmo tempo, ele é um negócio meio esquisito, porque ele vai depender do tempo. A distância entre os eventos que você está calculando tem que ser igual à distância entre o tempo, certo? Ou seja, isso aqui só vai ser diferente de zero quando isso for igual a isso. Mas isso significa que, né, a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, mas acho que vale a pena já olhar para cá e pensar nisso. Digamos que o meu evento aqui, vamos botar aqui o de sempre, o tempo aqui e um espaço aqui, certo? E aí você vai querer saber, digamos, de uma coordenada x0 que está aqui. Tá? Então essa aqui é a coordenada x00 e essa aqui é a coordenada x01. Tá? Onde que isso aqui vai ser diferente de zero? Né? Eu preciso que o Δx, então digamos que eu vou pegar um x que está aqui. Então esse meu Δx aqui, ó, que é essa distância, ela tem que coincidir com essa aqui, certo? Deixa eu botar aqui, Δx0. E o Δx0 só pode ser positivo, certo?
Significa que essa função de Green ela só vai ser diferente de zero aqui, ó, nesses dois pontos. Aqui, claro, a gente está fazendo uma coisa unidimensional, se você gira em mais uma dimensão, esse negócio forma um cone, e se você gira na terceira dimensão espacial, forma, né, um cone em 3 dimensões. Tá certo? Mas essa superfície esférica é como se fosse uma onda esférica que está propagando a partir desse ponto aqui. Se eu escolhesse pontos mais próximos, eu teria que escolher, né? Ou seja, eu teria que escolher um ponto aqui, em que o meu ΔX novo seja igual ao meu ΔX0 novo. Então, é uma esferinha pequenininha que parte do ponto x0 e começa a propagar, certo? E somente sobre esses pontos que ela é diferente de zero. Né? Então, é como se fosse um potencial eletrostático, mas esse potencial eletrostático que emana de cada ponto de cada evento, tá certo? E, bom. O ΔX sendo o ΔX0, significa então que a pessoa não está andando com a velocidade da luz? Exatamente. Se você lembrar que o x0 é ct, então isso está dizendo que o efeito da perturbação no campo se propaga com a velocidade da luz. Tá certo? É isso que, de certa forma, a gente fala, é isso que fundamentalmente a gente quer dizer quando a gente diz que a velocidade da luz é igual a c. Né? Que essas ondas eletromagnéticas se propagam com essa velocidade. Né? E da mesma forma que qualquer modificação no campo também se propaga com essa velocidade. Eu entendi a parte do cone, mas eu entendi contínuo na esfera. A esfera seria se você fosse ver só a parte espacial depois, assim, também. É porque pensa que pensa num espaço tridimensional nosso, né? Então eu falei de 2 pontos aqui. Aí quando eu fiz assim, eu girei e ele fez um círculo, certo? Então esse círculo está aqui. Só que no quadro eu estou usando a direção para cima para representar o tempo. Então eu não tenho como fazer isso, mas se eu tivesse no espaço tridimensional e o tempo não fosse minha terceira dimensão, e eu girasse para cá, eu teria uma esfera, uma casca de uma esfera. Então, você pega 2 pontos, gira assim, forma um círculo, se você gira assim, forma uma esfera. Certo? Bom, então vamos agora dar alguns passos para trás. A gente viu essa coisa bem técnica, bem profunda. E vamos voltar para as equações de Maxwell e relembrar como que isso vai aparecer lá. E a gente vai escolher uma fonte, que vai ser uma carga pontual, e vai calcular como que essa fonte gera campo eletromagnético, certo? Vamos dar mais um giz. Bom, a radiação de uma carga em movimento, certo? Então, vamos começar com as equações de Maxwell. Né? Então, a gente tinha encontrado lá atrás que del mi f mi mini é igual a menos mi0 j ni, certo? Vamos fazer primeiro, então, contato com a versão que vocês estão acostumados, usando o formalismo de índices, né, que foi uma coisa que a gente viu, mas a gente viu junto com a álgebra geométrica. Então, vamos ver de novo aqui, para ficar, às vezes, mais fácil de vocês acompanharem. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente introduz o potencial vetor, faz contato com as notações que vocês também estão acostumados, e aí voltamos para resolver as equações de Maxwell para uma fonte pontual, certo? Então, nessa notação aqui, nosso F mini, ele vai ser dado assim. Eu vou botar um pontinho sobre essa igualdade, porque aqui eu estou escrevendo todas as componentes, tá? Então, aqui vai ser assim, 0, o EX sobre C
EY sobre C e EZ sobre C. Se vocês lembrarem da aula que a gente deduziu isso, vocês vão ver que tem que aparecer esse 1 sobre C aqui para a gente manter as unidades corretas, tá? Aqui vai ser menos EX sobre C, menos EY sobre C. Pode chamar de E1, 2, 3, XYZ, eu botei assim porque é mais convencional. E aqui EZ sobre C. A gente sabe que esse é um vetor, esse é um tensor antissimétrico, então ele é 0 na diagonal, certo? E aqui ele vai entrar o quê? Aqui é a componente 1, 2. A componente 1, 2 dele é a componente magnética 3, justamente por causa do rotacional. Então, esse cara aqui é o BZ, aqui é o menos BY, que é aquele menos que vem daquela brincadeira toda que a gente já discutiu inúmeras vezes, e aqui é o BX. Ele é antissimétrico, então aqui é menos BZ, aqui é mais BY e aqui é menos BX, certo? Isso diz pra gente que F0i nada mais é do que EI sobre C, e diz pra gente também o seguinte, FIJ vai ser igual a tensor de Levi-Civita e JK BK, certo? Alguma dúvida até aqui? Ó, você pegar 1, 2, vai ficar 1, 2, na soma em K sobra só o 3. Esse cara dá 1. Então é isso aqui. Se você pegar 1, 3, que é primeira, né, que é essa segunda linha, última coluna, você vai encontrar 1, 3, vai ser 1, 3, 2. 1, 3, 2, muda o sinal, por isso tem o menos aqui. Pode fazer para todo mundo e ver que isso aqui funciona, tá? É aquela continha que a gente já fez inúmeras vezes. Bom, além disso, a gente tem que lembrar que o nosso J, né, nosso J alfa, ele é representado por uma coisa assim, C ρ, porque ele tem uma unidade de velocidade vezes densidade de carga, né, vírgula, o nosso J espacial, que é a corrente mesmo, que é a velocidade da partícula vezes a carga dela, ou a densidade de carga dela, naquele ponto. Ok. Deixa eu ver. Só para a gente, digamos, concordar que isso aqui tudo funciona, essas aqui são as equações de Maxwell não homogêneas, então eu vou encontrá-las no formato habitual, usando esse mapa aqui, né? Então, como é que fica o termo da divergência? Ou seja, para ni igual a zero, o que nós temos? Se o meu ni for igual a zero aqui, aqui vai entrar C ρ no meu lado direito, certo? Espera aí. O que eu estou fazendo de errado? Então, espera aí. Aqui vai ficar 0, 0, com 0 aqui. 0, 0, 0, todo mundo 0, vai dar esse 0 aqui que não dá nada, certo? Mas eu vou ter o i aqui, né? Só que quando eu tiver espera um pouquinho. Isso. Deixa eu escrever com todos os passos. Então vai ficar assim, ó. Del mi f mi 0 vai ser igual a del 0 f 0, 0, certo? Mais del i f i 0. Certo? Mas aqui a gente viu que o F0i é igual a E sobre C, tá certo? Isso, tá certinho. E, então, botando aqui vai ficar assim, del I menos EI, certo? Que é a divergência, né? Esse cara aqui é aquilo que a gente estava chamando de divergente de E. Tem um sinal de menos aqui. Isso aqui é igual a menos μ0, menos μ0, opa, falta um sobre C, né? C. Vai ficar menos μ0 e aqui C ρ, certo? Bom, mas isso quer dizer que eu tenho que divergente de E vai ficar μ0
C2, porque tem esse C aqui, mais o C que eu joguei para cá, Rho, né? Mas lembrando que C é igual a 1 sobre epsilon 0 mi 0, né? C quadrado é igual a isso, então divergente de E é igual a Rho sobre epsilon 0. Espera aí, só ver se eu estou usando... deixa eu mudar o epsilon para o epsilon redondinho, para não confundir com o Levi-Tivita. Agora eu não lembro qual que eu estava usando, mas acho que é assim. Tá? Bom, nada demais. A primeira equação inhomogênea, certo? E a próxima equação inhomogênea vem do mi igual a um i qualquer. Não? Então, deixa eu fazer com todos os passos aqui, vai ficar assim. Del mi f mi i vai ser igual a del 0 f 0 i, então esse a gente sabe o que vai dar, mais del i f i, opa, deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar j, certo? Só para ficar mais fácil. J aqui, e aqui vai ficar IIJ, certo? Bom, o primeiro termo é o que? É 1 sobre C ddt, né? Que é esse operador aqui, certo? Esse operador é esse aqui. E esse cara é o 0J, e o 0J, eu já botei aqui, é o EJ sobre C. Então vai ficar assim, EJ sobre C. Então, até aqui está certinho. Esse termo, ele vai ser del I, aí eu vou abrir um parênteses, e vou pegar o FJ que eu escrevi aqui. Então, vai ficar assim. Epsilon IJK BK. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Só manipulações razoavelmente simples, né? Ou diretas, pelo menos. Então, esse cara aqui vai ficar 1 sobre C quadrado DEJ dt mais... Espera aí, seu I está certo, então o I está aqui, o J está lá. Eu acho que não precisa fazer mais nada por enquanto. Assim, epsilon IJK del I BK, certo? Isso aqui tudo é o lado direito. O lado direito é menos mi, 0, que a gente multiplica, né? Veja, o lado direito é menos mi 0, j, j. JJ. Ok? Bom, mas o que é isso aqui? Com esse cara? É tipo rotacional, só falta a gente ajustar o sinal, né? Então vai ficar assim, 1 sobre C quadrado del EJ dt mais, agora vamos lá, o rotacional ele é assim, del d dx1 b2, e aí depois del dx2 b1, e esse cara vai te dar o 3, né? Então eu quero que seja IKJ aqui, certo? Então troca o sinal, e aí isso aqui vai ficar assim, rotacional de B, componente J. Todo mundo concorda? Ou seja, quando a componente aqui for a 3, eu quero que seja 1, 2, 3 aqui para ter o sinal correto, tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz bobagem, que eu não estou acompanhando as minhas notas. Esse cara aqui vai ficar menos mi 0 j, j aqui. Então, eu vou botar símbolo de vetor para todo mundo e vou botar esse cara aqui no formato usual, né? A gente bota o rotacional de um lado e o resto do outro. Vai ficar assim, rotacional de B vai ser igual. Isso aqui eu vou escrever como sendo epsilon 0, mi 0. E eu boto o mi 0 em evidência, vai ficar assim. Mi 0, veja, esse cara passou para cá e esse passou para cá, então ficou positivo. Mi 0 multiplica J mais epsilon 0 d
dt. Certo? Que é a outra equação de Maxwell heterogênea. Não errei nenhum sinal? Não errei sinal. Bom, agora que vocês acreditam, né, fazem contato entre essas duas coisas, vamos introduzir o potencial vetor. Certo? Isso aqui, de certa forma, é um exercício em notação, tá? Para a gente realmente associar as notações que talvez estejam mais habituados com a notação nova. Então, a gente tem que estabelecer primeiro esse mapa entre as duas maneiras de escrever o problema. Então, a gente vai lembrar que a introdução do nosso potencial vetor foi feita de forma que f min é igual a del mi a ni menos del ni a mi. E agora a gente precisa saber como que esse A se relaciona aos potenciais vetor, ao potencial vetor e ao potencial escalar que a gente está habituado, certo? Então, se a gente desse o índice do F, a gente sabe que 0Fi é igual a menos EI sobre C, tá? Então, pessoal, a diferença dessa expressão para aquela é que quando eu desço esse zero aqui, a minha métrica, como é uma métrica com assinatura menos 1 mais, então troco o sinal do lado direito, certo? É só lembrar que F0i é igual a F mi i eta mi zero, certo? Assim que a gente desce o índice. Só que esse eta aqui, ele só sobrevive quando mi igual a zero. Mas quando ele faz isso, esse cara aqui vai ser menos F0i. Tá certo? Então, só para vocês lembrarem o que está acontecendo aqui. O i tanto faz, tá? A posição, porque o i vem da parte espacial do eta, que é sempre positivo. Então, o i em cima ou o i embaixo dá no mesmo. Quem sobe e desce as coordenadas espaciais é o delta de Kronecker mesmo, certo? Então, bom, dito esse negócio aqui, a gente pode escrever agora em termos do nosso potencial vetor. Então, vai ficar assim, del 0 a i menos del i a 0. Ok? Bom, mas isso aqui é 1 sobre c d dt de ai, né, menos del i a 0. E isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos EI sobre C. Ok? Bom, só para vocês pensarem de uma forma mais simples, pensa no caso da eletrostática. No caso da eletrostática, o potencial vetor é constante. Se o potencial eletrostático é constante, então a nossa equação que sobra é essa aqui. Gradiente de A0, essa expressão aqui, igual a E sobre C. Mas o que isso está dizendo para a gente sobre A0? Né? A0 tem que ser igual a menos o potencial, né, sobre C. Né? O potencial eletrostático, só para vocês lembrarem, é aquele que satisfaz campo elétrico igual a menos o gradiente de V. Então, para a gente associar esse potencial eletrodinâmico covariante, digamos assim, a gente precisa introduzir o nosso V para associar, né? E descobre que ele tem que ter esse sinal de menos aqui. Mas lembrando que se eu subo o índice fica mais, isso mostra para a gente que A0 é igual a V sobre C. Certo? Ok. Agora falta só fazer a mesma brincadeira para o caso espacial, né? Então, a gente tem o Fij. Fij vai ser igual a epsilon IJK BK, certo? Só que isso aqui também vai ser igual a del I AJ menos del J AI. Bom, dito isso, como é que a gente faz agora para inverter essa brincadeira aqui? A gente multiplica dos dois lados por EIJL. EIJK.
BK igual a EIJL del IAJ menos del JAI. Certo? Isso aqui é quanto, pessoal? Alguém tem ideia? Essa, pelo menos para mim, é uma desvantagem do formalismo tensorial, é que é mais difícil fazer essas contas do que fazer aquelas outras que eu mostrei, multiplicando os tensores os objetos de Clifford, né? Mas quanto é que é isso aqui? Você sabe? Vai dar uma delta, né? Isso, porque aqui, quando esses caras vão ser sempre iguais. Então vai ser por exemplo, 1, 2, 1, 2. Então só vai sobreviver quando aqui for 3 e aqui for 3. Se aqui for 3, 2, só vai sobreviver quando for 1 e 1 aqui, certo? Só que todas as combinações que você vira aqui vão acontecer duas vezes, né? Porque vai ter o 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai ter o 3, 2, 1, 3, 2, 1. Aí você fala, mas o 3, 2, 1 tem um sinal diferente, mas não importa, porque esse cara aqui está aparecendo duas vezes. Então, qualquer coisa que seja, vai sempre ser ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2 vezes delta KL. Certo? E aqui? Quanto é que dá isso aqui? Esse cara com esse dá o rotacional de A. Certo? Mas esse cara com esse também dá o rotacional de A. A diferença é que esse rotacional vem com um sinal menos na frente, porque aqui ó, é JI e aqui é IJ. Então vai dar rotacional de A menos rotacional de A. Então, esse cara aqui é 2 vezes rotacional de A componente L. Certo? Bom, então, ainda bem que a gente encontrou aqui o habitual, que B é igual a rotacional de A, certo? Então, nessas unidades, pelo menos, o nosso potencial vetor, ele é de forma que A quadrivetor vai ser igual a V sobre C e o potencial vetor que vocês estão acostumados lá da eletrostática, magnetostática, mas agora aqui na eletrodinâmica. Bom, o que a gente pode fazer agora é que agora que a gente estabeleceu esses mapas todos aqui, a gente sabe como que uma coisa está associada à outra, a gente volta para a nossa equação de Maxwell, que é essa aqui, e escreve ela para o potencial vetor, certo? Então a gente sabe que isso vai dar uma equação de onda, não exatamente, mas a gente já vai ver aqui por que não exatamente. Então, eu vou reescrever aqui a equação que eu acabei de apagar, del mi f mi igual a menos mi0 jni, certo? E a gente tem o seguinte, a gente pega essa expressão aqui do f, cadê ela? Do f temos o a, essa aqui, substitui lá e obtém aqui que del mi a ni menos del mi ni a mi igual a menos mi0 jni. Bom, esse cara é fácil, é só o nosso d'Alembertiano de ani. Aqui a gente vai fazer a suposição de sempre de que essas funções são suaves e que eu posso permutar as derivadas parciais, então isso aqui vai ficar menos del ni del mi a mi, e esse cara aqui é menos mi0 jni, certo? Bom, aqui, como a gente não está num curso exatamente de eletrodinâmica, a gente não vai discutir com profundidade a questão do calibre, mas o ponto é, vocês podem olhar para essa expressão aqui e perceber que se você faz A, Mi indo em A, Mi mais del Mi teta, você faz essa substituição aqui, você vai obter o quê? O que você tinha antes, mais del Mi
Deixa eu fazer. Né? Ou seja, se você faz A, Mi indo em A, Mi mais del, Mi, teta, o seu F, Mi, Ni, ele vai em del, Mi, A, Ni mais del, Ni, teta, menos del, Ni, A, Mi mais del, Mi, teta. Certo? Mas isso é o próprio F que a gente tinha antes, que é o del, Mi, A, Ni menos del, Ni, A, Mi, mais del, Mi, del, Ni menos del, Ni, del, Mi, atuando em teta. Certo? Então, para uma função suave, que eu colocar aqui, esse negócio aqui é zero, porque as derivadas comutam. Certo? Então, é um pouquinho mais geral do que provavelmente vocês já viram no caso não covariante, né? Porque aqui as derivadas não são só mais espaciais em relação a θ, que é o que vocês viram provavelmente quando vocês estudaram o potencial vetor, esse cara aqui separadamente, que é só o gradiente espacial. Aqui não, aqui é uma função do espaço e do tempo, tá certo? Então, meu calibre é mais complicado do que a gente poderia, do que a gente tinha antes. Bom, por que a gente pode, então, usar essa liberdade para fazer escolhas sobre o A? Porque eu posso fazer isso, eu posso partir de um A qualquer, que não tem nenhuma característica especial, e somar esse negócio aqui. Em que sentido a gente faz isso? Aí tem que tomar bastante cuidado, porque essa discussão ela vai depender fortemente da discussão anterior nossa sobre as funções de Green, tá certo? Então vamos lá. Eu quero calcular o divergente de A, certo? Então eu calculei esse cara aqui e me deu uma certa função f. Tá? Eu não fiz nenhuma escolha de calibre até agora. Digamos que eu resolvi o meu problema. Eu resolvi não, eu defini um potencial A e, uma vez definido ele, eu calculei o divergente. Só isso, certo? Eu dei uma função qualquer e calculei o divergente dela. Encontrei que é f, tá certo? Agora eu vou fazer uma mudança de calibre, ou seja, eu vou fazer que A, Mi, vai num novo A, Mi, linha, deixa eu botar Mi barra, que é igual a Mi menos del Mi teta. Tá? É só definir um novo AMI, que é esse o com barra em cima, certo? Se eu pego essa expressão e substituo aqui, o que vai acontecer? Eu vou encontrar que del Mi A barra Mi mais, agora eu vou ter esse del Mi aqui com esse del Mi aqui. Vai estar D'Alembertiano de teta igual a F. Certo? Bom, o que eu posso fazer agora? Se esse operador tem uma inversão única, e a gente provou que, sob circunstâncias controladas, ele tem, né, a questão do avançado, do retardado, a questão da condição de contorno da parte espacial do operador, então eu posso escolher θ como sendo nabla D'Alembertiano menos 1 de f. Nada mais é do que aquela aplicação da função de Green aqui, né? E isso me diz que del Mi A Mi é igual a zero. Barra. Então, o que a gente faz com a escolha de calibre? A gente pensa, eu já começo com uma função que satisfaz esse negócio aqui. Porque, mesmo que eu tivesse começado com uma que não satisfizesse, eu poderia sempre fazer essa transformação e me levar numa situação onde eu estou com um AMI que satisfaz a divergência igual a zero. Certo? Agora, isso é suficiente? Isso aqui que a gente fez é suficiente para fixar o calibre? Eu posso fazer mais uma transformação de calibre aqui, né? Se eu faço outra transformação de calibre, eu vou encontrar del Mi A barra Mi mais, deixa eu chamar o θ, eu vou chamar de θ barra. Eu vou encontrar D'Alembertiano de θ barra igual a zero. Se eu faço mais uma transformação de calibre. Aí você pode falar, bom, mas então eu não tenho mais direito de fazer transformação de calibre, porque se eu fizer, eu mudo essa expressão. Certo? Vou botar uma barra aqui. Ou seja, esse cara não satisfaz essa expressão. A não ser que o θ satisfaça uma equação de onda.
Então eu posso ainda, depois que eu fixei o calibre dessa forma, eu posso fazer mais uma transformação de calibre, mas eu posso usar um θ que satisfaz a equação de onda, ou seja, isso aqui é igual a zero. E existe um monte de θ que satisfaz isso aqui, não é só zero que satisfaz isso aqui, certo? Então, é um pouco mais delicado. O calibre de Lorentz, ele fixa parcialmente o calibre, mas ele não fixa totalmente, tem uma liberdade residual. Geralmente os calibres que têm uma característica especial, como esse, que é um calibre que é covariante, ou seja, não importa o sistema de coordenadas que eu defini esse calibre, porque eu posso fazer transformação de coordenadas aqui, esse cara transforma da mesma forma que esse, a gente fez essa conta. Como esses dois caras se transformam igual, a mesma transformação de Lorentz, esse cara não muda. Ou seja, se eu fixei o calibre de Lorentz num referencial inercial, ele é o mesmo calibre de Lorentz fixado em outro referencial inercial. O que é diferente do calibre de Coulomb, por exemplo, que tem uma fixação particular para um referencial, certo? Então, geralmente, os calibres que são especiais, eles têm essa liberdade residual, certo? No nosso caso, não vai ser importante a liberdade residual, tá certo? Mas é bom que vocês saibam que ela está lá. Né? E não só isso, vocês entenderem a relação entre a liberdade de calibre, principalmente a fixação de calibre no calibre de Lorentz e a inversibilidade desse operador aqui. Certo? Se ele tivesse inversa única, aí não teria conversa. Porque se ele tem inversa única, se isso aqui é igual a zero, somente se θ for igual a zero. Mas ele não tem inversa única. Certo? O que é diferente do Laplaciano. O Laplaciano, uma vez com as condições de contorno, se você fala que o Laplaciano, né, fixadas corretamente, se você fala que isso aqui é igual a zero, a única solução é essa. A gente viu isso. Né? Mas aqui não. Bom. O que a gente pode fazer agora, então? Usar o calibre de Lorentz. Ah, outra coisa. Calibre de Lorentz. Veja que coisa. Eu lembrava dessa história, mas eu nunca lembrava em qual contexto ela se aplicava. Quem inventou esse calibre, por mais que possa imediatamente aparecer na cabeça da gente que foi o Lorentz, foi o Lorenz. Então tem dois camaradas que se chamam, que tem um nome muito parecido, um com T, outro sem o T, ali antes do Z. E o cara que inventou esse calibre não foi o cara das transformações de Lorentz. Então, coitado, ele ficou sem mérito. Durante muitos anos, em vários livros textos, se colocava o calibre de Lorentz. Mas, na verdade, o calibre de Lorenz. Né? Então, o problema dele foi ter um nome muito parecido com um cara tão famoso ou mais que ele. Né? Então, esse é o calibre de Lorentz, que é del mi a mi igual a zero. Nesse calibre, a gente volta para as equações de Maxwell e tem uma versão simples delas, que é esse aqui, menos mi zero, j mi, que é o problema que a gente quer resolver agora, certo? Bom, mas a gente não quer resolver para qualquer j, a gente quer resolver para um j que represente uma carga em movimento, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Para uma carga pontual com trajetória y mi de tal e quadrivelocidade u mi igual, aí vocês percebam que eu estou já calculando a quadrivelocidade com o tempo próprio, tá? Então esse cara aqui, ele é normalizado, tá? Temos J mi vai ser igual a C Q, e aqui vai ser assim, D tal, U mi de tal, delta 4
de x menos y de tal. Então essa expressão ela vale uma certa reflexão sobre ela, certo? Bom, primeira coisa, nós queremos que a componente zero dessa expressão dê a densidade de carga, certo? Ou seja, a gente quer que o nosso zero aqui seja igual a CQ integral de tal, né? E esse cara aqui, ó, ele vai ficar como? Esse cara é dx0 de tal, certo? E aqui delta 4 de x menos x de tal. Bom, mas o que está acontecendo aqui, né? Esse cara, eu posso pensar como uma reparametrização do tempo. Eu estou com minha trajetória parametrizada pelo tempo próprio, mas eu posso parametrizar sempre a minha trajetória pelo tempo coordenado. Mas isso seria só uma implicação de mudança de variável de integração aqui, certo? Então, esse cara aqui seria C, Q, e esse cara aqui, a gente já viu, D, tal, peraí que eu fiz, aqui tem o C, né? Esse cara aqui tem o C aqui, para ser normalizado. Então, já corta com esse C aqui, né? E aqui vai ficar dy0, delta 3 de x menos y de y0, vezes uma delta de x0 menos y0. Mas a integral é em y0, então esse negócio aqui é simplesmente q vezes delta 3 de x menos y de y0. Mas é isso que a gente quer modelar, tá certo? Eu apresentei a expressão primeiro, estou justificando ela depois, mas a gente poderia ter partido disso e trabalhado de trás para frente até chegar na versão covariante, tá certo? Ou seja, a gente quer escrever essa expressão da seguinte maneira. A densidade de carga, né? Aqui é o tempo, aqui é o espaço, né? Aqui eu estou chamando de y, mas tanto faz. Esse cara aqui, ó, é a trajetória. Esse cara aqui, ó, é o nosso y de y0. Ou seja, é a trajetória parametrizada no tempo coordenado. Tá certo? E a minha carga ela vai estar aqui, né, no tempo y0. Certo? Então é isso que eu estou descrevendo. Ó. A minha densidade de carga é uma densidade espacial, que é zero em todas as regiões, exceto no ponto x igual a y para aquele tempo. Então, em cada instante de tempo, a minha partícula potencialmente está em um lugar diferente e a minha delta de Dirac, então, tem que acompanhar a posição da partícula, tá certo? Então, essa é a minha partícula de carga Q, está acompanhando essa trajetória aqui. E veja, essa conta que a gente fez até agora não restringe em nada a trajetória da partícula. Ela pode estar acelerada, não acelerada, pode estar de qualquer jeito. Então, a gente vai conseguir encontrar aqui o campo eletromagnético gerado por uma partícula pontual qualquer, fazendo qualquer tipo de movimento. Depois a gente vai especializar em parada, em movimento constante e acelerado. A gente já viu o que acontece, certo? Isso aqui é a fonte, digamos, de todos os desdobramentos, né, do final do século XIX, XX, que as pessoas perceberam através disso aqui que a carga acelerada irradia. Como a carga acelerada irradia, como é que eu vou criar um modelo atômico estável? Né? Porque se ela irradia, a gente pode botar aqui uma carga no movimento circular, eu não sei se vai dar tempo de fazer, acho que não. A gente vai botar uma carga no movimento circular e vai ver que ela vai perder energia. Se ela está perdendo energia, a órbita dela tem que mudar. E a órbita dela tem que ficar com menos energia e a gente tem um problema aí, certo? Ok. Se a gente faz aqui o espacial, não é muito diferente, tá? A diferença é que o espacial agora vai ter aqui CQ integral de tal e aqui vai ter UI, né? O I eu já vou escrever aqui direto, vai ser o DYI de tal, certo? E aqui a nossa D4 de x menos y de tal, ok? Bom,
que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mudança de coordenada de novo, tá certo? Eu vou mudar esse cara aqui de tempo próprio para coordenada para tempo coordenado, e o meu J I vai ser igual, aqui tem o C, corta aqui, vai ficar Q, né? DY0, e aqui vai ficar o que a gente chamava de Vzinho I, tá certo? Que nada mais é do que DYI DY0, tá certo? Isso aqui vezes a nossa mesma delta espacial, menos Y de Y0, ok? E, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Tá? Aqui só, pessoal, eu fiz D dx Y0, DY0 de tal, por isso que apareceu o termo que mudou a nossa integração aqui, e é claro que falta a integral aqui de I de x0 menos Y0. Tá certo? Bom, então, só para... Então, a gente pode fazer aquela integral e, novamente, a gente tem que o JI vai ser a carga vezes, agora, a velocidade, tá certo? Essa velocidade, ela vai estar calculada aqui no tempo x. Peraí. Eu fiz alguma coisa errada? Sim, eu esqueci, ó. Integrei aqui, ó. Isso, tá certo? É no tempo x0, certo? E aqui, quando eu integrar, a velocidade. Ok? E que é uma corrente, né? A corrente gerada por uma carga sozinha, com uma certa velocidade VI, tá certo? Bom, agora falta a gente resolver a equação, se a gente agora vai aplicar a nossa função de Green aqui, a função de Green retardada, porque a gente está calculando como que a carga no passado gera movimento, o movimento que a carga teve no passado gera ondas eletromagnéticas no futuro, tá certo? E encerramos esse assunto aqui, beleza? Mas é isso por hoje, pessoal.